Fala galera, grande abraço para todo mundo, obrigado a você que curte o canal Orlando Batista Esportes, você que sempre deixa o seu like, que faz o seu comentário, que compartilha o link com outras pessoas e se você ainda não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Hoje a gente vai falar a respeito do futebol, como nasceu a sua paixão pelo futebol. Estarei perguntando isso ao Warner Oliveira, ao Marcelo Rocha, ao Matheus e também a Juniele Rocha. E logicamente que também vou dar a minha opinião. Eu sei que você é um amante do futebol e como você que está vendo o canal passou a gostar do futebol. Dá a tua opinião também aqui, ela é muito importante. E você também já provou dos produtos da Puro Mel? Olha, a Puro Mel tem produtos deliciosos. Sua especialidade, mel de abelha, das abelhas italiana e urussu. Então se você quer evitar ficar gripado, se você quer evitar ter problema de garganta, entre outros problemas, já que o mel é altamente medicinal, você pode solicitar através do WhatsApp o 98123 1106, lembrando que o DDD é de Alagoas, o 82, e fazer o seu pedido, tirar qualquer tipo de dúvida também pelo WhatsApp. E fazendo o seu pedido, você recebe o seu mel de abelha em sua casa. Você também tem opções como queijos de manteiga, de coalho, a manteiga do sertão, enfim, a Puro Mel tem produtos deliciosos que com certeza vão enriquecer ainda mais a sua qualidade no alimento. Olha só, hoje a gente vai bater um papo com alguns integrantes do Timaço na Gazeta. Na última sexta-feira foi o Dia Nacional do Futebol e apresentando o programa Segundo Tempo, que a gente apresenta de segunda a sexta-feira a partir de 7 da noite pelo canal Gazeta FM AL. E também pela Gazeta FM Arapiraca, além do portal gazetaweb.com, eu perguntei aos meus colegas como cada um passou a admirar o futebol. E a partir de agora você acompanha então trecho do programa com os nossos cronistas falando aqui também no canal Orlando Batista Esportes. Vamos então, como você se apaixonou pelo futebol? Diga aí pra gente. Sim, olha, porque você sabe... Eu sei não, vou saber agora. Vai saber agora. Quando a gente começa no rádio, né? Quando a gente começa no rádio AM, que hoje a tecnologia é fantástica, hoje não tem dificuldade nenhuma, né? Mas começando lá, e o Wilton Mota, que Deus o tem, ele faleceu, inclusive teve a história dele lá em Campina Grande, ele faleceu de um acidente, de João Pessoa para Campina Grande. Ele é o dono da 93 lá, Campina Grande FM, fica lá no bairro do Palmeiras. Quem conhece Campina Grande sabe de onde eu estou falando. E ele disse, olha, você para começar, você tem, no AM, você tem que fazer esporte ou polícia, ou os dois, né? No rádio AM, né? Lá no meu tempo o rádio sabe disso também. E aí você já gostava da coisa, né? Já acompanhava lá o 13, né? Jogando, né? Ouvindo aqui, ouvia lá que a gente alcançava a Gazeta, 1260, chegava muito bem, e aí pronto, aí vamos por seguir. Então aí você uniu, né? Juntou, né? A fome com a vontade de comer, então foi assim que surgiu o futebol Porque também quando eu fui fazer FM, aí fui falar na FM, ele me chamou assim, olha, você é bom de AM, ou futebol ou polícia, faça esse segmento. E eu fiz as duas coisas, né? E aí deu certo, né? E aí ouvindo, já acompanhava os companheiros, narrando Joselito Lucena, né? Vocês conhecem, o rádio conhecia muito bem, toda a crônica da Paraíba, né? E aí pronto, apaixonou e seguiu. Aí veio, né? Quando cheguei aqui, né? E aqui que eu me firmei em Alagoas, né? E aí eu alcancei os grandes, trabalhei também nos grandes, tanto ouvindo antes, né? Antes de trabalhar, acompanhava, né? A narração, a difusora que tem, primeiro, grandes profissionais. E aí ficou a paixão, está no sangue, como dizem, né? O pessoal fala que é uma cachaça, né? E é mesmo, amanhã já está em casa descansando concentra também, porque o repórter concentra, né? Exato. Porque amanhã tem trabalho, gente. Então, e a responsabilidade é muito grande, principalmente agora empunhando os microfones pesados aqui da nossa organização Arnão de Melo, né? Então foi assim, no AM, polícia ou esporte. E aí quando a gente já gostava, pronto, foi embora. E hoje no Dia Nacional do Futebol, né? Valeu então, Marcelinho. Um grande abraço, viu, Marcelo? Um abraço e amanhã tem o Clube de Regatas Brasil, cobertura completa da nossa... Ganha?
Ganha, com certeza. Com facilidade, não. Fala, parece que tá tudo doido. Com facilidade, não, né? Mas o que ele construiu, rapaz, contra a equipe do Botafogo, né? E o que ele tá querendo construir, né, rapaz? Uma arena, né, Marcelo? Pois é. Não é pouca coisa, não. Agora diz que é chato, né, esse Ituano, né? Por ele ter... O Daniel citou o jogo contra o Santos. Eu acho que contra o Santos, qualquer time da Série B vai querer Correr jogar mais. uma a mais, sabe? sem O time do Ituano é... Mas eu acho melhor Agora que o jogo é o Botafogo. Ituano. O jogo é contra o Ituano para ele chegar nessa Eu acho melhor que primeira a equipe do Botafogo. Valeu então, Marcelinho. Olha aqui, Vamos procura embora, preço e pra todo qualidade, mundo. encontra na Incomel, que tem as melhores marcas e as com melhores condições. Incomel, Comendador Leão, Jatiuca e também em Recife, na capital pernambucana. Seja sócio, torcedor do Clube de Regatas Brasil. Acesse o site galofiel.com.br ou então vá ao Casarão do Galo, que fica na rua Silvério Jorge. Lá você escolhe o plano que mais combina com seu estilo de torcedor. E aproveita as vantagens, são mais de 50 parceiros. Vamos juntos fazer um CRB ainda mais forte. Para a gente não quebrar o ritmo, vamos então continuar perguntando aqui como você se apaixonou por futebol. E aí, como você jogando pelada lá em Capela? Jogando. Boa noite, Orlando. Boa noite, Ju. Boa noite ao Matheus, a todos os colegas, né, que acompanham a nossa programação. Você sabe que eu sou de uma cidade do futebol. E do Caldinho. E quando eu nasci, o Capelense já era bicampeão alagoano. Pra você ter ideia. Né? Um ano antes do meu nascimento, o Capelense em 62 já foi bicampeão alagoano. E se tornou tricampeão alagoano em 89. Né? E eu sou de uma cidade do futebol. Né? Então tem essa essência, né, maravilhosa que o Capelense proporcionou para o futebol alagoano e de muitas histórias. Além disso, Orlando, na minha cidade tinha um colega meu, o Márcio, chegou a jogar no CRB, o Márcio do Dorival. O pai dele era... Falamos ontem isso na redação, que no interior todo mundo é de alguém. É, de alguém. O Márcio do Dorival, que está vivo, o seu Dorival. Graças e tem a muitos Deus. filhos, inclusive. E o Márcio, ele ganhava, o pai dele chegou a ser segurança aí do Produban, e ele ganhava os presentes para a família, final do ano, e vinha sempre uma bola. Né, uma bola, a famosa dente de leite. Lembra da dente de leite? joguei com a dente Aquela de que leite, você... E o Márcio, quando passava, né, ele morava na parte mais alta, quando ele passava, ele vinha quicando a bola com a mão assim, ó. Como se E fosse ela jogador de pitava, basquete, né? E quando só bola nova, Márcio, todo mundo seguia, a gente ia pro campo lá, que era chamado de Maracanã. E ele era o titular, que era dono da bola. Né? Dono da bola. E bom de bola. O Maracanã era o nosso campo, né? O campo mesmo. Ficava por trás do antigo hospital lá em Capela. Então a gente batia bola ali. Então tinha essa raiz, né, de você ser de uma cidade do futebol, uma cidade que fez, por exemplo, muitas pessoas que chegaram para jogar no Capelense fizeram moradia em Capela, construíram família em Capela. A gente ia para o campo, hoje tem jogo, quem vai para o campo, era assim, né, que a gente falava, vai para o campo hoje, vai. Então a gente ia ver o Capelense jogar, né, com muitos jogadores, Silva, Pires, tantos outros jogadores que passaram na história do Capelense e outros que até hoje ainda residem na cidade de Capela. Eu acho que isso tem muito a ver com a paixão pelo futebol, além dos campos na rua, né, que a gente jogava, botava aquelas travinhas, né, jogo de dupla. Futebol sempre foi, a bola sempre foi o nosso brinquedo, né, Orlando? É verdade. E o Benedito Cedrinho está dizendo aqui também o seguinte, que tinha o Canavieiro lá em Capela. Canavieiro. O Canavieiro, ele veio numa época também muito importante, porque ele tem muita ligação com a área da cana-de-açúcar, né? Então ele veio, mas não fez história como fez o Capelense. E o Capela também foi uma equipe, foi campeã alagoana, mas era uma Capela. O Capela era uma equipe da segunda divisão, que foi dirigida, inclusive, pelo ex-prefeito Valderez Moraes, né? E já o Capelense de 89 foi do irmão dele, como presidente, o José Vânio. Quer dizer, é uma história muito legal, Capela é muito rica nessa questão do futebol, né, Orlando? O nosso diretor está confirmando aquilo que eu falava há poucos instantes, que ele disse, eu gosto, o nosso Emerson está dizendo, gostoso muito lá o caldinho. Também. É muito aí fortalece a musculatura. Você toma um caldinho, depois joga a bola o dia todinho, não cansa, né? E não cansa. Não vai nem pra casa, nem almoçar. Não, de jeito nenhum. Olha, não quebre a cabeça com a obra. A peça que falta na sua casa está na sua casa mais completa, Carajás. Nas lojas, no site, no aplicativo, no WhatsApp, Carajás Melhor da Vida, você constrói. E você, Matheus, como se apaixonou pelo futebol, hein, cara? Graças à família do meu pai e ao meu saudoso avô, ele se apaixonou pelo futebol ouvindo a rádio AM na década de 50, ouvindo um time do Rio de Janeiro que você conhece bem, e ele se apaixonou muito por futebol.
Aí fomentou na família, são 9 irmãos. São 5 homens, 4 mulheres. Todos os meus tios torcem pro mesmo time, meus primos. Então sempre cresci numa casa que assistiu, se reunia quando a gente ia pra Pão de Açúcar, no interior. Time Internacional? E do Jaciobá. Então, o o Internacional da gente, lá da nossa casa. Mas o Jaciobá que teve mais sucesso. Mas assim, principalmente quando eu ia pra Pão de Açúcar, eu aprendi a jogar bola lá com meus amigos. E lá ele criou sempre um clima muito agregador quando a gente assistiu os jogos. Porque, graças a Deus, a nossa família tem uma condição legal. E aí, isso aí em 2009, 2008, 2010, a TV a cabo não era muito comum, e já tinha lá. E aí, meu avô, a galera ia passando na rua e a galera se encostava assim, né? Aí aí ele fazia, qual é o seu time? Aí se ele falasse que era o mesmo, se não fosse um curioso, ele falava, você vem aqui, senta do nosso lado, você vai assistir com a gente. Esse clima assim, do futebol ser mais do que o esporte, né? Ser uma coisa agregadora, uma coisa social. Aí, obviamente, eu me apaixonei, depois que ele faleceu, aí eu sempre falo, torço por mim e por ele, por isso que eu gosto tanto de futebol. Você sabe que lá tem particularidade, lá em Pão de Açúcar, o muro que divide os dois estádios é um muro só, né? É um muro só. É o muro que divide. O Elisão e o que é o do Jaciobá. É um muro só. Uma vez deram a ideia de derrubar e fazer um municipalzão só. A galera fez nem a pau, é um e outro. Teve um jogo. E o legal lá do Elisão é o seguinte, ele é quase plano. Por que é quase plano? O gol do muro que a gente fala que é o das casas, tem o muro da rua e das casas. O da rua, ele é plano. Aí você vai vindo, quando chega no muro das casas, faz assim na área do goleiro. Faz assim na área do goleiro, ó. Tem uma elevação. Aí o goleiro, ele faz uma elevação. É o montinho artilheiro. É o montinho artilheiro. Rapaz, eu comecei a gostar do futebol, logicamente que guri. Não, assim não. Orlando, e você? Como é que gostou agora? Pois é. Eu comecei a gostar de futebol com meus 10, 12 anos de idade. E aí, na época, cara, o Santa Cruz era uma máquina de vencer. Era uma máquina de vencer. Com o goleiro que era Joel Mendes, um bate de um goleiro, lateral esquerdo, Carlos Alberto. Aí tinha na zaga Paranhos, que é inclusive de Alagoas. Isso, Paranhos, na equipe do São Paulo. CCA São Paulo. Alfredo Santos, Pedrinho, que hoje é vivo, lá, lateral esquerdo, baita bom de bola. Aí no meio de campo você tinha Givanildo, Seleção Brasileira. Grande Giva. Você tinha Betinho, que era um volante bom de bola demais, cara. Aí tinha Fumanchu, tinha Nunes, que depois foi para o Fluminense. Fumanchu que foi pro Vasco, exatamente, né? Fumanchu. Aí você tinha o Nunes, que foi pro Fluminense, que foi para a equipe Cabelo do de Flamengo, fogo. campeão mundial. Nunes. O Joãozinho, um ponteiro esquerdo que comia a bola, cara. Então o Santa Era o Cruz timaço, jogava, né? Eu confesso que sempre fui louco pelo Santa Cruz, comecei a enlouquecer pelo E ouvindo o rádio, né, Rolando? rádio de pilha, rapaz. Ouvindo a turma da Rádio Jornal do Comércio, a turma da Rádio Jornal do Comércio, hoje de Caruaru, que na época era a Rádio Difusora, que ainda hoje tem lá, que é o Shopping. É o Difusora, shopping, é verdade, em frente ao estádio. Mais novos, chegando em Caruaru, visitando o shopping. Em frente você ao vai ver lá, estádio. tem um índio na parede, né? E ali tinha o auditório também da Rádio Difusora, que era uma empresa de Caruaru, de rádio, que revelava grandes talentos da crônica esportiva brasileira, cara. Inclusive Edinaldo Santos, que é ali da Redondeza, eu acho que, salvo engano, ele é de Limoeiro, mas que começou na Rádio Difusora de Caruaru, foi para a Rádio Jornal do Comércio em Torres, Recife, Roberto que não era do Queiroz, mesmo né? grupo, e aí hoje continua lá na Rádio Jornal do Comércio. Verdade. E aí o Santa Cruz era uma máquina, cara, conseguiu ser quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Quase foi pra Libertadores. Pois é, cara. E então fez uma história belíssima e foi ali que eu me apaixonei. Me apaixonei pelo rádio, me apaixonei pelo futebol. E essa coisa maravilhosa que a gente trabalha todo dia, toda hora e não cansa. Tá sempre pronto para trabalhar. E você, Juniele, a curiosidade, diz aí, Ju. Você, Orlando, você é um cara que eu admiro, você é pai também, você sabe como é importante o exemplo, né, que você passa para os filhos. E obrigado, o amor pelo futebol foi passado para mim por isso, e principalmente pelo meu pai. Seu pai é o meu culpado. pai é o culpado, mas é um culpado muito Culpado bom. Não do apenas um grande incentivador do meu trabalho, sempre foi a pessoa que acredita, que apoia, que opina, que faz tudo, e ele mostrava isso. Meu pai, acho que é o torcedor que eu mais admiro na vida, porque é aquele cara que é gente boa. É impossível não gostar do cara, e ele foi passando isso pra mim, a minha família paterna, assim como a
do nosso Matheus é apaixonada por futebol. Então, você, quando cresce num ambiente assim, é impossível você não se contagiar também, sabe? Tem muita gente da minha família que não dá a mínima para futebol. Só que aqueles que amam, aí você realmente acaba tendo esse exemplo, você começa a gostar. Daí veio tudo isso. Eu passei a viver esse lado de torcedora também e comecei depois a admirar pessoas que estavam dentro do futebol e não necessariamente jogadores, mas presenças femininas. Para mim, a Renata Fã, por exemplo, eu novinha, quando eu tava pensando assim, o que é que eu quero fazer de faculdade e tudo mais, eu via a Renata Fã e eu pensava, eu quero ser uma mulher como ela, sabe? Que está no meio da crônica esportiva de alguma forma. E foi aí que começou, que entrou de verdade o futebol na minha vida. E você tá com mais desenvoltura. E ainda tenho muito para crescer. Eu tô só começando, Então, assim, é uma paixão. Eu vivo futebol todo dia. Quem chega na minha casa sabe que a televisão é só ligada em canal de futebol. Então, é o consumo realmente diário, é notícia na internet, é o futebol no rádio, é o futebol na TV, é o futebol no estádio também, que é muito gostoso de viver. Então, é impossível não amar. Lógico que tem coisa que é errado, mas eu sempre tento trazer pra mim aquilo que é bom. E eu fico com o que é bom do futebol, com o que eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo, assim, de amigos, de profissionais também, aprendendo, tentando aprender sempre mais. Maravilha, Então, Ju. Palmas pra equipe, palmas pra Ju. Referência, viu, cara? Tem muito pra crescer, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, a gente tem grupo de WhatsApp aqui, tem uns 2 ou 3 aqui no Timaço. Quem mais publica informação de esportes é a Ju, rapaz. Eu digo, rapaz, essa menina não dorme. E aí, gostou então da resposta de cada um? Qual a tua opinião? Deixa aqui, faça o teu comentário e você não esqueça também de deixar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas e se não é inscrito, faz a tua inscrição no canal, porque aí a gente alcança ainda um maior número de pessoas acompanhando a gente e isso gera também o crescimento do nosso canal. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.